Olá, meus irmãos, companheiros de Ideal Cristão. Mais uma vez estamos aqui para falar com vocês sobre Evangelho. Antes, porém, vamos nos aquietando, né? Fechando os nossos olhos, serenando as nossas mentes, acalmando as nossas tensões. Vamos nos ligando à espiritualidade aqui presente, sentindo já a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais. Vamos então elevando bem os nossos pensamentos, vamos até Jesus, o nosso mestre, a nossa maior esperança. Vamos agradecendo a Jesus por ele nos ter trazido o Evangelho, pelo seu infinito amor que o levou a dar a sua própria vida para resgate de muitos. Bondoso Mestre, dá-nos a inspiração necessária e a boa compreensão dos seus ensinamentos. E nos conduz, Senhor, até a presença de Deus, o nosso Pai Criador, para que humildemente possamos agradecer pelo dom da vida, pela saúde, por tudo que temos e que somos, pela bênção da atual existência. Bondoso Pai, dá-nos a força e a coragem necessária para que nós possamos vencer os obstáculos da nossa jornada, que nós possamos nos transformar, nos aperfeiçoar e estarmos assim a cada dia mais próximo da vossa divina perfeição. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, queridos amigos, nós vamos falar hoje sobre Evangelho, é claro, e o tema proposto é muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é um texto que nós encontramos algumas vezes nos Evangelhos, né? Mas nós vamos abordar sobre a questão da parábola das festas de núpcias, né, ou parábola das bodas, né, como querem alguns. E eu vou ler rapidamente a parábola para que a gente possa se sintonizar, né? Então veja bem. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles recusaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de o haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seu exército, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois a saída das ruas, e a quantos achardes, convidai-os. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete, das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Queridos irmãos, a gente percebe que num primeiro momento Jesus se reportou à história dos hebreus até aquele momento, né? Notem vocês que o rei mandou os seus servos
a chamar os convidados. Ele não mandou os servos a convidar, mandou chamar os convidados. Ou seja, tudo indica que os hebreus já eram os convidados, né? E a gente tem notícias a respeito disso. A própria Bíblia nos diz a respeito que Israel é a nação santa, o povo peculiar de Deus, porque foi o primeiro povo a admitir a existência de um Deus único, criador de tudo e de todos. Depois Jesus fez as profecias relativas a acontecimentos que vieram ocorrer com esse povo, ou seja, com a nação hebraica. A gente lembra muito bem, quer dizer, a gente lembra porque ele leu na história, né? Que no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo exército romano, sob o comando do general Tito, e muitos judeus foram crucificados e muitos tiveram que fugir e destruíram toda Jerusalém. E os judeus passaram a habitar todos os lugares do mundo, certo? Quanto ao ato de mandar os seus mensageiros a convidar todas as pessoas encontradas, refere-se ao fato de que o Evangelho foi transmitido também aos gentios. E nós vemos a importância do apóstolo Paulo nesse processo, como vocês se lembram, né? Outra coisa, o fato de que o Senhor, ao verificar os convidados e encontrar um que não estava vestido de acordo com a festa, há que se entender por trajes nupciais, né, uma metáfora que representa estar vestido das virtudes preconizadas pelo Cristo, né? Estar na mesma sintonia dos demais, mostrando ser impossível convívio no plano espiritual de espíritos de vibrações diferentes no mesmo estado de espírito. Nos dias atuais, quando um funcionário de uma empresa trabalha com muito amor e dedicação, dizemos que ele vestiu a camisa da empresa. Para se entrar no reino dos céus, será necessário a seguinte vestimenta: honestidade, ética, sentimento de justiça, humildade, amor ao próximo, misericórdia, paciência, tolerância, compreensão e por aí vai. O fato de o Senhor determinar que aquele indivíduo que não estava vestido com vestes nupciais fosse amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, representa um estágio necessário ao despertamento de todo espírito que ainda vive sintonizado em vibrações baixas e que necessita desse tratamento para o seu despertamento. Na realidade, ele também foi chamado, mas não foi escolhido. Ainda, né? Ser-lo-ia no momento certo. A respeito disso, nós lembramos que tivemos no mundo ocidental um período que ficou conhecido como a Idade Média ou Idade das Trevas, que foi um período de 1000 anos de ignorância total e de muito sofrimento. Com o advento do chamado renascentismo, começaram os despertamentos, o que metaforicamente significa que os nós das mãos e dos pés começaram a se desatar, fazendo com que os espíritos fossem despertando, conforme disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, nós vamos encerrando a nossa palestra e eu gostaria de fazer com uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: o reino dos céus é um estado de espírito em construção permanente e o Evangelho é a ferramenta indestrutível a ser utilizada nessa construção. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos.